Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a essa aula sobre pornografia. Nela eu quero te mostrar por que você está acabando com a sua vida e também com o seu relacionamento por esse consumo. É claro que talvez você já tenha ouvido falar coisas do tipo, realmente, quando você consome pornografia, você vai ficando broxa ao longo do tempo. A pressão que a sua mão exerce no ato de se masturbar é diferente da pressão de um ato sexual. Portanto, muitas vezes você precisa finalizar com a mão. Isso gera uma frustração na sua parceira. A sua cabeça começa a dar uma viajada conforme o consumo de pornografia vai se instaurando dentro de você, isso vai construindo um vício, e daqui a pouquinho esse prazer que não é, entre aspas, né, físico, começa a intencionar dentro de nós uma busca por algo maior. Então a pornografia já não basta, você começa a ver uns conteúdos estranhos, daí depois você entra lá num site pra ver puta, depois você marca com a prostituta, né, com a garota de programa, aí você vai lá, dá uma com a moça, aí volta pra casa, e muitas vezes o homem ele volta pra casa sem arrependimento nenhum. O homem é o único bicho que consegue fazer isso. Tem muito cara que realmente vai lá, transa, volta pra casa como se nada tivesse acontecido. E aí depois, né, como faz lá os negócios ali com garota de programa, passa um tempo, a garota de programa já não é mais o suficiente, então esse cara começa a idealizar outras mulheres, aí começa a atrair, vira aquele rolo todo, né? Pô, sempre é assim? Claro que não. Não tem como dizer, porra, todo cara que vai consumir pornografia vai acabar numa cama de motel com outra mulher. Claro que não. Mas que isso também acontece? Também acontece. Mas eu não quero falar com vocês sobre essas questões mecânicas, fisiológicas. Eu quero, na verdade, dar um enfoque um pouco diferente para tudo aquilo que talvez você esteja vivendo ou que já viveu. Olha só, na nossa vida, nós temos um objetivo, que é a ascensão da nossa alma. Desde Platão, já existe uma comprovação filosófica de que a alma é imortal. Então você veio de um lugar e você vai para outro lugar. E essa passagem aqui serve como um caminho, né, para que você possa se desenvolver e buscar um futuro melhor, principalmente no pós-morte. Só que ao longo dessa jornada de ascensão, nós nos depararemos com situações complexas, difíceis, que precisam realmente de uma solução. Agora presta atenção. Como é que funciona esse caminho de ascensão? Veja, eu não quero colocar isso como uma verdade absoluta na sua cabeça. Do tipo, tem que acreditar nisso e foda-se o resto. Não, mas que você possa analisar, que você possa olhar, que você possa ver se isso faz sentido pra você ou não. Ok? Então como que funciona o nosso processo de ascensão? Ao longo da nossa vida, nós precisamos entrar em contato com o que é belo, com o que é bom e com o que é certo. Então bondade, verdade e beleza são essenciais nesse nosso processo de ascendência, de chegar até um lugar melhor depois daqui. Essa beleza, entenda, ela não é necessariamente uma beleza física, de um corpo de uma mulher ou de um corpo de um homem. Não, nós podemos encontrar beleza em vários lugares, em várias coisas. Nós podemos encontrar beleza, inclusive, apreciando uma paisagem, olhando para o céu. Faz quanto tempo que você não senta numa noite e olha as estrelas? Beleza ali. Só que na correria da nossa vida, nós acabamos nos perdendo. Existe muita beleza quando você consegue ver um abraço carinhoso entre um pai e um filho. Ou quando, de repente, você com a sua religião, ou não, tá tudo bem, você entra numa igreja e vê que ali existem pessoas que realmente decidiram passar por um processo de conversão. Existe uma beleza ali. Existe uma beleza em apreciar histórias, existe uma beleza em sorrisos, existe uma beleza em muitas coisas que vão muito além da carne. Então, à medida que a gente vai encontrando essa beleza no mundo, as coisas vão ficando diferentes. A mesma coisa é a bondade. Eu vejo muitas pessoas desacreditadas, principalmente da vida amorosa, dizendo coisas do tipo, não existem mais pessoas boas, isso e aquilo. Isso é uma mentira. Isso é uma maneira extremamente imatura de você olhar para o mundo. Não existe ninguém bom. Não, então uma pessoa te feriu, ou algumas pessoas te feriram, e 7 bilhões de pessoas têm que pagar o preço porque 2 te machucaram. Você realmente acha que isso é maduro? Eu sei que talvez as pessoas tenham agido de um jeito mal com você. Existem ações que são más. Mas isso não deveria ser o suficiente para tirar completamente de você a esperança. Você entende? Então há muita bondade no mundo, só que às vezes a gente olha numa direção um pouco diferente. Não que um corpo não possa ser bonito, mas o problema é quando a única beleza que eu consigo encontrar é a do corpo. Assim como existe um caminho de verdade, existe um jeito de viver aqui. Uma maneira que realmente nos permite usufruir das nossas maiores potências como ser humano. Porque de fato existe um conjunto limitado de possibilidades daquilo que nós podemos e devemos ser. Nós não podemos ser tudo o tempo todo. Então existem processos que muitas vezes precisa viver para se descobrir. E através dessas descobertas você começa um processo de autodeterminação. Você vai entendendo quem você é. E desse processo de autodeterminação vai chegando à autorrealização. Ou seja, eu vou entendendo quem eu sou. E a partir do momento em que eu vou entendendo quem eu sou, eu vou entendendo o que eu preciso fazer. E a partir do momento em que eu vou entendendo o que eu preciso fazer, a minha vida vai mudando. O Jung,
dizia que a felicidade é uma consequência desse processo de autorrealização. Tipo assim, pô, tô no meu propósito, tô fazendo aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu devo fazer, aquilo que é pra mim fazer. Tô nesse caminho. Então a felicidade surge como uma consequência. Existe também uma distorção muito grande, não que nos importe agora, nos conceitos, né, entre felicidade e alegria. As pessoas muitas vezes acham que são felizes, quando na verdade elas simplesmente estão alegres. Então existem algumas confusões, cabe a nós falar disso em outro momento. Mas enfim, nós caminhamos em direção ao que é bom, ao que é belo e ao que é certo. Entende? A própria ideia da verdade, né? À medida que você vai estudando, à medida que você vai entendendo, à medida que você vai realmente se dedicando ao conhecimento do mundo, ao entendimento de como as coisas são assim, aqui, o teu coração ele vai ficando mais leve. É um processo, às vezes ele leva, a vida inteira. A gente vai ficando mais leve. Contudo, ao longo desse nosso caminho, em busca das verdadeiras belezas do mundo, da verdade, da bondade, nós também teremos os nossos inimigos. É como a história de um herói. Então, poxa, existe um herói, e esse herói ele tem uma jornada que precisa ser cumprida. Só que ao longo dessa jornada ele vai se deparar com adversidades, com dificuldades e essas coisas todas. E à medida em que ele vai se deparando com essas adversidades, com essas dificuldades, com essas coisas todas, é necessário que ele olhe para suas dores, para os seus medos, para as suas dificuldades e as supere. E ao longo desse nosso caminho de ascensão, em busca do que é bom, em busca do que é certo, em busca do que é belo, nós nos depararemos com alguns inimigos. E entre esses inimigos, aos quais teremos de combater, estarão a carne, o mundo e a maldade. Inevitavelmente, eles vão aparecer em algum momento. André, o que é cada um deles? Olha só, você já viu pessoas que se perderam em busca de prazeres carnais? Tipo assim, ficou viciado em sexo, ficou viciado em comida, ficou viciado em prazeres que são extremamente efêmeros. E à medida em que elas tinham prazeres, parece que elas buscavam cada vez mais prazeres, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E quando elas viram, elas estavam afundadas, estavam absolutamente no fundo de um poço. Isso é se perder pela carne. Nós já vamos entender melhor isso. Assim como existem também pessoas que se perdem pelo mundo. O que seria o se perder pelo mundo? Uma inversão de valores. Então aqui é quando o dinheiro começa a valer mais do que família, começa a valer mais do que os valores que você às vezes conservou durante uma vida inteira. Sabe aquela história de dinheiro a qualquer custo? Tipo assim, porra, não importa, né, se eu vou jogar fora tudo que eu tenho de bom, não importa se eu vou jogar fora minha esposa, não importa se os meus filhos nunca mais vão olhar pra mim, não importa nada, o que eu quero é meu bolso cheio. É um equívoco. Eu não tô dizendo que ganhar dinheiro não é bom, ganhar dinheiro é uma maravilha. É uma maravilha, você usar um relógio que custa 40 pau, é uma maravilha, você viajar pro exterior é uma maravilha. Mas isso não deve ser o centro da nossa vida. O dinheiro ele tem algumas funções importantes, entre elas, né, propiciar segurança, realizar sonhos e ajudar as pessoas. Mas o dinheiro ou ele é senhor ou ele é servo. Quando ele é senhor, existe essa inversão. O dinheiro serve para servir às suas necessidades, às necessidades da sua empresa, da sua família. Há uma posição para ele. E há de existir gratidão pela existência dele. Mas torná-lo o centro da sua existência tira força. E a maldade. O problema de muitas pessoas é a inocência. E quando eu sou inocente, às vezes eu cedo à maldade, por não compreender como o mundo funciona. Há uma passagem, eu não me recordo de que autor, que ele diz que o homem, para ser bom, ele precisa saber ser mal. Como assim, André? Ora, que honra, que caráter, que força existe em um homem que não consegue entender e controlar os seus próprios impulsos maus. Então, a inocência, ela faz com que muitas vezes as pessoas achem que o mundo é um lugar cor-de-rosa. E através disso vem um senso de fraqueza. O inocente, ele é fraco, ele é vítima, ele não entende como o mundo funciona e, consequentemente, ele cai na mão de pessoas maldosas que o machucam. Enquanto a pessoa boa, ela sabe que a maldade existe. Ela sabe que existem pessoas ruins, ela sabe que existem atos maus, ela sabe que muitas vezes a força de controlar os seus próprios impulsos e pensamentos é fundamental para a construção de um futuro melhor, para que a gente pare de distorcer a função da existência humana. Só que muitas vezes, para uma pessoa se tornar boa, ela precisa passar por um processo de amadurecimento. Ela precisa entender, colocar na cabeça dela que existe a maldade. Ela precisa aprender a se proteger, ela precisa aprender a proteger a sua família, ela precisa ser forte. Ela precisa entender que o mundo não é um lugar cor-de-rosa. Ela precisa entender que se um dia a família dela estiver em risco e houver um ladrão apontando uma arma para a cabeça de alguém que ele ama, esse ladrão talvez não tenha pudor nenhum de conservar a vida da vítima. E talvez, se essa compreensão não estiver na cabeça dele, ele vai ser omisso nos momentos em que
a proteção seria fundamental. Isso vale principalmente para homens. Não que para mulheres não vale, é óbvio que vale, mas principalmente para homens. O homem ele precisa ser forte. Ele precisa entender que existe um caminho de construção dessa força que faz com que ele entenda o que é a maldade e através disso ele faça a escolha de ser bom, controlando os seus próprios impulsos e instintos, colocando a moral acima dos instintos, deixando de ser bicho. Então veja como a bondade ela é uma construção. É a escolha de não ser mal, sabendo que eu posso ser, porque eu aprendi que a maldade existe e eu sei o que fazer, por exemplo, para machucar alguém, e mesmo assim eu escolho não machucar. Ao mesmo tempo, eu entendo que mediante uma grave ameaça eu posso reagir para conservar e proteger o que me é essencial, como a família. Então essa ideia de bondade, ela tem sido usurpada, corrompida por gente fraca, que olha para a vida de uma forma totalmente distorcida e não consegue perceber o que está acontecendo. Então veja como existe um processo. Você precisa aprender a combater a carne, você precisa aprender a combater o mundo, você precisa aprender a combater a maldade. A grande questão é, o que tudo isso tem a ver com a pornografia? Olha só, quando você se entrega aos inimigos comuns, que são esses que eu citei, naturalmente você vai se afastando da beleza, da bondade e da verdade. É como se naquele cabo de guerra entre o bem e o mal, você estivesse alimentando o mal. E o que acontece quando você vai se afastando do que é bom, do que é certo, do que é belo? Algumas características vão se tornando cada vez mais distantes de nós. Então, à medida que nós nos entregamos aos inimigos, né? À medida que nós pecamos, não buscamos correções, arrependimento. É óbvio que todos nós somos pecadores, isso precisa ficar claro. Afinal, nós somos, né, um ser que se encontra no meio do caminho entre o que é celestial e o que é bestial. Então nós temos uma inclinação ao pecado, nós temos uma inclinação à maldade, por isso é necessário combater tudo isso, né? É natural. Mas o que acontece? À medida que eu vou me afastando da bondade, da beleza e da verdade, eu também vou perdendo a minha capacidade de ser generoso, de ser bom, de perdoar. A gente vai se afastando de tudo isso. E é aqui que entra a questão da pornografia. Aqui que entra a questão da masturbação. E talvez você, principalmente você, homem, vá me entender. Então de repente você tá com vontade de tocar uma. E tu vai lá no banheiro. E ó, soco na bexiga. E daí você goza. Na hora que você goza, você vai se sentir aliviado. Você vai sentir o alívio. Nossa, que delícia. E então vão passar algumas horas. E de repente, depois que algumas horas passam, você começa a se sentir irritado. Do nada, não aconteceu nada. Só que você percebe que você está irritado. Você está estranho. Você está inquieto. Quando você vê, o seu pavio ficou curto. Você estoura. E aqui começa um grande problema. Errei, fico estranho, busco um prazer. Erro de novo, fico estranho, busco um prazer. Erro de novo, fico estranho, busco um prazer. E quando você vê, se você vive dentro de um relacionamento, você começa a ser grosseiro com a parceira que você tem. Você não consegue entender porque você tá daquele jeito. Você sabe que lá no fundo você não é uma pessoa má, mas você está agindo de um jeito mau. Nós não somos ninguém para condenar outras pessoas. É uma manifestação maligna eu chegar para alguém e falar assim: você nunca vai mudar. Veja, a maior parte das pessoas não é má. Só que elas têm atos maus porque elas estão perdidas. E bem, se eu vivo dentro desse ciclo vicioso, eu vou me afastando cada vez mais da beleza, da bondade, da verdade. O que é um relacionamento? Um bom relacionamento, cara, é uma possibilidade real que eu tenho de me aproximar cada vez mais da beleza, da bondade, da verdade, pela constituição de uma família. Só que o que acontece muitas vezes é o seguinte: para uma boa família ser constituída, claro que não é sempre desse jeito, mas para que você possa entender, que uma boa família possa ser constituída, o casal ele precisa ir se aproximando de algo maior do que eles, né? Eles vão se subordinando a uma vontade maior. E essa vontade é a vontade de Deus. Então, quanto mais próximo um casal está de Deus, mais próximo eles estão um do outro. Pensa num triângulo, né? É o velho exemplo do triângulo. Então, existe um triângulo. Nas bases inferiores tem a figura do homem e a figura da mulher. Na base superior tem a figura de Deus. Então, à medida que o casal vai se aproximando de Deus,
eles vão ficando cada vez mais próximos deles mesmos. E o que é Deus? É claro que não é só isso, mas para que você possa entender dentro do nosso contexto. É uma manifestação plena de bondade, verdade e de beleza. Ora, só que se eu tô nesse ciclo vicioso e eu vou me afastando disso, o que vai acontecendo com o meu relacionamento? Ele vai ficando frio. Vai ficando frio, vai ficando frio, vai ficando frio. De repente essa pornografia começa às vezes a virar uma traição, porque aí dentro de casa eu não tô feliz. E aí dessa traição vem outra, e vem outra, e vem outra, e às vezes o cara não consegue parar. Muitas vezes é difícil para um pecador a redenção, antes que ele seja pego. Porque cada vez que você erra e não é pego, a arrogância tende a crescer. Então você vai errando, você vai vendo que não deu nada, você vai errando de novo. Só que o processo ele tá sendo minado. Em algum momento o fruto disso vai aparecer. Então o que você precisa agora? Você precisa parar. Você precisa parar com essas merdas tudo. André, eu não sei como fazer para parar. Vou ser bem sincero com você. O nosso caráter, ele se alimenta daquilo que a gente vê e daquilo que a gente ouve. Então a primeira coisa que você precisa fazer para parar é tomar a decisão de passar por um processo de desenvolvimento pessoal bom e útil. André, por quê? Bem, porque quando você faz uma mentoria, quando você vai para um bom terapeuta, quando você, faz todos esses movimentos, você começa a se alimentar com outras fontes. Então, em vez de você ir lá e abrir o site pornô lá para ver uma mulher pelada e tocar uma punheta, você pega e coloca o conteúdo que você comprou. Você começa a fazer uma escolha diferente. E essa escolha diferente vai condicionando a sua cabeça a criar novas associações mentais do que você pode fazer quando você tá mal, quando você não tá exatamente como você queria. O que você pode fazer para combater os seus prazeres? E ali começa um processo de mudança. Por quê? Porque você decide expandir a sua consciência. Você decide que você não precisa ser mais um bicho sempre em busca do próximo prazer. Esse é o primeiro movimento que você precisa fazer. Ah, André, tô errando? Beleza. Nós somos humanos, nós somos pecadores, nós erramos mesmo. Agora, como é que eu vou corrigir isso? Quanto mais você colocar informações valiosas dentro da sua cabeça, a nível de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, você vai mudando. Você vai mudando, 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 você vai mudando. Chega um determinado momento que você já construiu todas as bases necessárias dentro de você para que uma chavinha vire. E a chavinha vira sozinha. Então as pessoas às vezes falam assim, quanto tempo leva para mudar? Às vezes, virar a chave, né? Cara, às vezes levam meses, às vezes levam 2 dias. Depende, é um processo individual. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, isso eu entendo que é algo muito peculiar de cada um. Eu não quero que seja algo absolutamente forçado. Não, nossa senhora, eu vou fazer isso aqui. E meu Deus do céu, né? Mas eu vejo o quanto é importante você ter um apoio religioso, né? Você voltar para a igreja, muitas vezes se confessar, conseguir assumir a sua podridão em voz alta para um padre, por exemplo. Esse é um movimento importante. Porque de algum modo é um humilhar-se. Eu vou internamente me humilhando em busca de algo que seja maior do que eu. Tô confessando de porra, olha a merda que eu fiz. Isso ajuda, porque gera um choque de realidade muitas vezes. Porque a gente vai fazendo a merda e ninguém vai sabendo e tal. E daí o que acontece? Você, caga pra aquilo, você vai, foda-se. E o arrependimento sincero precisa brotar. E às vezes esse arrependimento sincero, ele depende da nossa capacidade de exteriorizar, de ouvir a nossa própria voz falando o quanto a gente fez cagada. Na presença de alguém que esteja, entre aspas, capacitado para ouvir a gente. Ah, beleza, eu não sou católico. Para quem que eu posso falar isso? Cara, seria muito bom você fazer terapia, né? Você, além das mentorias, além muitas vezes de livros, passar por esse processo, né? De ir para um terapeuta, etc. Aí sim, você vai se restaurando, você vai ganhando um novo jeito de perceber o mundo. E devagarzinho você vai se afastando dessas coisas. André, isso aqui eu vou deixar de sentir vontade? Cara, provavelmente ao longo do seu processo, sim, a vontade vai diminuindo porque você vai mudando as suas referências. Agora, entenda o seguinte, se você já chegou no ponto de ser um viciado, você precisa continuar se tratando como se você fosse um viciado. Qual é o maior erro de alguém que é viciado? É achar que tá curado. Ah, não, foda-se, eu tô curado já. Daí você vai ver, toca uma punheta. De repente, no outro dia toca de novo, e no outro dia toca de novo. Porra, aquilo ali volta a ter força. Então se considere alguém em tratamento, talvez pro resto da sua vida. E à medida que você vai se restaurando, você vai percebendo que seu relacionamento ele vai esquentando de novo. Ah, vai ser bom todo dia? Cara, não tem a ver com ser bom todo dia. Tem a ver com você entender o que é um relacionamento. E saber lidar com os dias que não são tão bons assim. Agora, que ele vai melhorar muito, com certeza ele vai. Então, combinado? Que Deus te abençoe e eu te vejo em breve.